Oi, gente, tudo bem? Então, olha só, como prometido, estamos aqui na casa dos pais do Felipe Prior, da Cris e do seu Edmir, e estamos com o Felipe Prior, que veio contar todos os detalhes de como foi todo o processo, desde o primeiro contato até o término da marcenaria. Então, galera, talvez pouca gente saiba, eu sou arquiteto, por mais que eu participei do reality show lá, eu sou arquiteto também. Eu já estou nessa área há mais ou menos 9 anos, porém eu sempre quis me ingressar, eu sempre tive mais aptidão para a parte estrutural de qualquer construção. Então, resumindo, eu gosto da parte bruta da obra, eu sou mais um engenheiro do que propriamente um arquiteto. Todo o projeto da casa eu desenhei junto com os meus colegas de faculdade, a parte fachada, toda essa parte da casa, e comecei o início da construção. Porém, chegou um momento que até os meus pais começaram a ver que a casa era um tamanho grande para eles morarem sozinhos. Eles não tinham essa dimensão, eu já tinha, porque eu já sou da área. Conforme a casa foi crescendo, eu já sabia que era uma casa grande. E chegou um momento da construção, a obra andando, eu já comecei a escolher alguns revestimentos para fazer a casa andar, algumas pias, essas coisas eu comecei a fazer, porém chegou um momento que eu estagnei. Eu falei, pô, eu preciso ter a ajuda de um profissional da área, alguém que vai fazer toda a assessoria para mim em relação a móveis, até ambientes em geral, como pensar um ambiente de uma forma melhor, né, mais aproveitável, onde você consegue incluir um móvel e esse móvel combina com outro. Então, essa parte eu necessitei de um profissional da área, e aí através das minhas redes sociais eu fiz uma pesquisa de mercado e eu encontrei a Laura, que me deu todo o suporte na parte de projeto de interiores em geral, e eu só tenho como agradecer pelo trabalho dela, que ficou muito bacana. Vocês podem ver agora que ficou pronto. Graças a Deus, depois de 10 meses de obra. E, pô, Laura, conta um pouco também de como que foi o processo de você vir até mim, como que você imaginou a gente fazer esse trabalho. Foi bem engraçado, porque eu vi que você postou nos stories, né, que você estava procurando parcerias e tudo, e a princípio a sua ideia era fazer por ambiente um profissional distinto, né? A gente até chegou a conversar sobre, e eu falei que por mim estava tudo certo. Eu percebi ele um pouquinho desconfiado no começo, obviamente, né, porque eu falei, às vezes ele não tá esperando outras respostas. Até perguntei se a gente poderia fazer todos os ambientes, ele falou, não, vamos fazer um ambiente de cada vez. Você tinha uma ideia de fazer uma casa cor, não era? Na realidade, quando eu comecei a obra aqui da casa dos meus pais, a gente poderia ter trabalhado com acabamentos muito mais baratos, tem numa casa legal, mas tem num custo muito mais baixo. Porém, por eu ser arquiteto, eu falei, pô, eu acho que tem tudo a ver com a minha área, até como produção de conteúdo para as minhas redes sociais, e eu mostrar realmente que eu sou arquiteto para as pessoas. Eu imaginei criar uma forma de um showroom onde qualquer pessoa que entrasse aqui ia ver uma casa com várias tecnologias, desde sustentabilidade, todas aquelas matérias que a gente aprende na época da faculdade. Então, aí eu comecei a pegar e ingressar isso no meu projeto, graças a alguns parceiros que apostaram na minha ideia. Você foi uma das pessoas que apostou na minha ideia, e a gente conseguiu criar essa casa. A ideia era até por um custo alto, talvez, de investimento para uma empresa. Distribuir, foi isso que você falou. Laura, pelo custo eu vou distribuir tudo, mas a gente foi audaciosos. Falei, Fê, mas eu vou montar, me dá uma oportunidade, não sei, com muita resiliência, mas a gente conseguiu conquistar aí o coração dele, da família toda. Porque aí a gente foi aos pouquinhos, ele acabou passando o contato da Cris, né, da mãe dele. E a gente entrou em contato e foi elaborando um projeto de acordo com o que ela queria. Que ele falou, olha, fala com a minha mãe, ela que vai tomar conta dessa parte de interiores, né? Ele tem todo o know-how também, mas ele falou, Laura, mas aí a casa deles, o que eles decidirem, eu assino embaixo. E aí a gente entrou em contato, acabou fazendo o projeto de acordo, a ele de que
levou o projeto junto com a Cris, com o seu Edmir, ela vai contar daqui a pouco como que foi. Mas aí a gente conseguiu planejar todos os ambientes e conseguiu alinhar isso de uma forma que ficasse atrativo para eles, que a gente conseguisse participar do projeto num todo, né? Porque a minha ideia era pegar tudo. E vale ressaltar que muitas pessoas vão assistir o vídeo e eu sendo arquiteto e a partir do momento que eu entreguei o projeto na mão de vocês, eu pude tirar um pouco o pé da obra. Isso vale ressaltar que uma pessoa que é leiga na área, estando com vocês como empresa, dando toda essa assessoria, ela consegue também tocar sem ter uma pessoa fixa com custo junto, porque no trabalho de vocês já está contemplado esse tratamento com o cliente, essa assessoria como um todo, para que qualquer pessoa consiga fazer a casa dos sonhos, entendeu? Tá vendo, gente? Isso é um dos diferenciais que a gente acaba falando, que quando o cliente acaba nos procurando, Felipe, ele acaba encontrando um conteúdo muito grande, porque ele não tá vindo só com um projetinho, até digamos definições assim, de cores. Muitas vezes você pode escolher uma cor roxo com laranja. Você vai chegar e vai falar, não vai combinar. Tem muita gente que fala, beleza, eu vou vender pra você. Isso foi algo muito importante. Gente, as meninas não deixam, eu também fico em cima. Então isso daí vocês não vão ter na casa de vocês. E a gente está fazendo questão de evidenciar isso. O Felipe, além dele ser um influencer, que, claro, isso contou bastante, mas um profissional que executa, que trabalha com isso, tá, gente? Porque ele não vive só de influencer, não. A gente, quem acompanha ele, vê que ele dá um duro lascado. E eu já vi, porque eu já fui em obra, eu já vi ele falando com o pessoal. Esse revestimento aqui do piso, ó, foi eu que instalei. Então ele trabalha na área e isso é muito importante, porque é um profissional falando sobre a gente. Um empresário, né, também, ele tem a empresa dele, então isso conta bastante. Tudo que ele tá passando, que ele tá vivendo. Gente, isso é verdade, tá? Não tá nada combinado. Eu tô dando a visão de arquiteto e também de cliente, entendeu? Então é muito importante. Então você gostou, essa visão. Fê? Cara, ficou muito legal e o mais importante é meus pais terem gostado, entendeu? Até porque eles que moram aqui e a gente já tá vendo outros projetos meus pra gente continuar com a parceria e vocês estarem executando. É legal que agora a gente está numa parceria onde eu tô tirando totalmente o pé do projeto, eu tô soltando o projeto na mão de vocês como um todo, de interiores, e me entrega mastigado praticamente a parte que eu tenho que fazer, a parte de execução. Tem muitos projetos vindo por aí, viu, gente? Muitos projetos. A gente tá juntos agora, né, Felipe? Bora, por favor, pra cima. Que agora é Laura Lopes e Felipe Prior. É nóis. Aí a gente vai contar um pouquinho do processo da execução do projeto de interiores e vamos acompanhar aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elide, eu sou designer de interiores, trabalho com a Laura Lopes hoje. Eu vou contar um pouquinho como que essa ideia da casa dos pais do Felipe Prior chegou até a gente, né? Na verdade, quem fez o primeiro contato comigo foi a Cris, depois veio o seu Edmir. E quando ela chegou até mim, ela já tinha uma ideia inicial de projeto, ela já tinha algumas referências, como qualquer uma pessoa que está procurando alguma coisa para sua casa tem. Pesquisas só corrigindo o negócio, foi só a Cris, meu pai. Ele participou, mas ele concordava. Para comer, ele concordava com tudo. A Cris que manda em tudo. E as ideias eram boas, mas a gente precisava ajustar questões de ergonomia, espaço, decorações mesmo, adornos, texturas, cores. Então a gente alinhou tudo até que a casa inteira atendesse a necessidade deles. A maioria dos clientes eu acho que devem chegar para vocês com referências de Pinterest, sites de arquitetura. E eu acho que o mais importante que vocês fizeram foi pegar tudo aquilo, que geralmente a pessoa chega com vários modelos de cores. Gostei desse ambiente azul. Gostei desse ambiente cinza. Isso. E vocês só ornarem tudo para que tudo se encaixasse e se tornasse uma casa só. Em relação ao mesmo padrão de até mesmo paleta o de cores, conceito, né? exatamente, o conceito, né, que era mais moderno, cores, formatos mais retos. Então, até a gente ajustar isso em todos os ambientes, entrou um pouquinho do meu trabalho, que eu tenho como função, né, fazer tudo da parte de interior se alinhar. E a Cris também foi uma pessoa muito agradável de se conversar em todo o processo, me ajudava bastante. O Felipe, por já ter essa noção, ele deixou meio caminho andado, então não foi difícil. Sim, algumas coisas que eu talvez pudesse ver
que ia dar alguma complicação por eu mãe, fica ligeira com isso. Fica ligeira não. Mãe, fica esperta com isso, que talvez isso na hora de encaixar vai dar algum problema. Então, é bom sim ter o acompanhamento também de quem fez a construção, isso é muito importante, porque senão as pessoas vão achar, então não dá para eu construir a casa sem ter um engenheiro, depois eu contrato um especialista em interiores e tá tudo certo. Não, Exato. pelo contrário. Na hora da marcenaria, se não tem uma pessoa que tocou desde o início, não ia encaixar o móvel. Muitas experiências que eu já tive em outras obras eu acabei utilizando aqui. Mas eu não tinha o know-how na parte de como executar aquele móvel, como fazer aquele encaixe perfeito do móvel. Então, para mim foi um baita de um aprendizado também. E tudo em obra é que nem qualquer coisa da vida que você vai observando, você vai aprendendo. Eu aprendi tudo em arquitetura, não é na faculdade, boa parte sim, mas a maioria é no campo. É no dia a dia. E trabalhando. E eu queria ressaltar também da qualidade também dos instaladores. Eu acredito que qualquer empresa, desde o momento que a pessoa chega numa obra, e eu na minha empresa muitas vezes o funcionário vai fazer uma manutenção, a gente pede para que se tenha um tratamento com o cliente. Então isso foi exemplar. Vários momentos aqui a gente podia deixar a casa aqui para ir montando, a gente saía em relação a isso, que eu acho que hoje é uma preocupação de todo mundo, quem se está colocando na sua casa. Então, mais ou menos esse vídeo também é para passar um pouco da minha segurança e que se eu tô fazendo tudo isso, estou indicando, estou falando bem, não é por um vídeo, não é por uma parceria, é por o trabalho realmente ser de qualidade. E a própria Laura vê que muitas vezes eu tô numa obra, eu acabo indicando, pô, Laura, tem um amigo meu que tá com tal marcenaria. Muitas vezes a pessoa fala, pô, mas tá o valor tá um pouco acima do meu orçamento. Cara, hoje em dia, para você, isso eu falo porque eu já bati muito também da mesma forma que muita gente pensa, mas às vezes você tá pagando, não é um pouco a mais porque ela tá, tipo, super faturando, não. Você tá pagando muito mais para ter esse tratamento VIP que a gente teve e justamente você não ter dor de cabeça. Muitas vezes os clientes, eles falam, eu vou economizar, eu mesmo toco. Cara, você é médico, vai lá pro seu hospital, faz suas cirurgias e paga alguém para fazer o serviço na área específica de cada pessoa. Eu que sou da área, precisei de uma ajuda de um especialista na área, e porque você que está nos assistindo não precisaria. Então, isso vale a gente ressaltar. Sim. E terminar isso dizendo, cara, macaco no seu galho. Eu acho que ele quis dizer um pouquinho sobre a função de cada pessoa e cada profissional dentro do projeto. Hoje a empresa ela tem todo um espaço e tudo é setorizado. Então a cada momento e cada etapa do projeto, a Cris, o Edmir e o Felipe Priori iam falando com os responsáveis por isso. Então isso ajuda muito para que os processos aconteçam de forma alinhadas, que ninguém atrapalhe nenhuma etapa. E foi o que ele falou, ter essa estrutura e essa segurança. Outra coisa que eu achei muito legal, porque durante o acompanhamento da montagem eu vim aqui para dar uma olhada, foi a organização que se chega às coisas. Muitas vezes chega a marcenaria exposta, todo o material chegou embalado, todo o material chegou etiquetado, então isso facilita até o prazo de montagem, que é algo muito importante. Muitas vezes as marcenarias passam um prazo e esse prazo não é cumprido, muitas vezes o cara vem para montar um móvel e ele não sabe aonde é aquela peça. Então, a compatibilização do projeto, desde a medição inicial até a medição final do que está pronto, é muito importante isso, porque se chega as peças aqui, é como se monta apenas um quebra-cabeça. E a maioria das marcenarias que eu vejo, eles montam antes o móvel na empresa para experimentar, para depois montar no lugar. Da forma que o projeto chega aqui, não se tem esse retrabalho. O móvel já chega e já se monta no lugar, fazendo apenas algumas adaptações, né? Alguns ajustes. Isso causa menos, agora estou dando uma visão minha, causa menos desperdício, consequentemente se consegue ter um resultado maior em relação a custo do que você passa, a logística em geral.
E aí, aproveitando mesmo, falando sobre toda a experiência que a gente teve, sobre a satisfação do Felipe, dos pais dele, em relação a todo o projeto e qualidade, hoje a gente está já com outro projeto, né, desenvolvendo. O Felipe, ele tem um estúdio e a gente já, na verdade, criou o projeto de interiores, de marcenaria e demos um passo a mais, porque agora a gente está fazendo toda a parte do executivo mesmo, materiais, revestimento, iluminação. Então, ele se sentiu tão confortável que ele deixou tudo isso nas nossas mãos. Hoje eu tenho uma vida corrida. Então, basicamente o projeto, a gente foi lá, o apartamento está em contrapiso. Cru. Aí a gente tirou todas as medidas, desde tomada, pontos de iluminação. E é um serviço que também a gente, conseguindo ter tudo isso dentro de um lugar só, de um escritório, de uma empresa, nos facilita como cliente a já se ter tudo compatibilizado e parceiros que, o mármore, já tem uma empresa de mármore que eu posso indicar, e isso a Laura tem bastante parceiros que podem ajudar vocês a facilitar. Hoje em dia a vida tá corrida, a gasolina tá cara, e o que a gente conseguir de otimizar de tempo é muito importante. Gente, então quer mais o quê? Felipe Prior, nosso parceiro, agora o negócio tá finalizado, tá fidelizado, viu, gente? Perdeu aí o concorrente. Mas é sério, todo esse passo a passo que ele tá falando é exatamente o que eu passo para vocês. Não é só com o Fê que a gente faz isso, eu tenho outros clientes e a gente faz isso no dia a dia, a gente tem o costume de acompanhar esse diferencial sobre a montagem. Vamos lá do comecinho, o diferencial em relação ao primeiro atendimento, o carinho com o cliente, o respaldo e o respeito em relação ao projeto, as dicas do profissional realmente formado. Então, a loja ela investe mesmo nessa parte profissional para que uma bobagemzinha, uma coisinha que passe despercebido lá na frente vai gerar um erro super grotesco. Acho que o Felipe pode também, né, concordar com isso, que às vezes uma mediçãozinha boba, uma coisinha milímetros, faz a diferença lá na frente. Então, quando você vem para a Laura Lopes Planejados, você encontra profissional capacitado, entrega garantida, um pós-venda de alta qualidade, uma equipe profissional de montagem totalmente qualificada. E o principal que qualquer cliente quer é prazo, né? Isso e é muito prazo. importante. Prazo, porque uma das coisas que a gente conversou bastante foi em relação a isso, que a gente nem chegou a falar, mas a gente conseguiu fazer uma logística super, assim, não milagrosa, porque isso já faz parte do nosso dia a dia, mas a gente fez algo super diferenciado para eles em relação à entrega, em relação à montagem. Colocamos equipes aqui, mais que uma, até porque vocês vão ver aí nas filmagens, são 16 ambientes ou um pouquinho mais, acho que é entre 16 e 17 ambientes. Então a gente fez algo super bacana, não menos do que a gente faz aí na casa de vocês. Então ele tá aqui, tá dando a parte do testemunho, digamos assim, né, o relato da pra que vida. Você que tá precisando de marcenaria, feche com Laura Planejados. Por favor, vem pra cá, a gente tá esperando vocês. Dica do Felipe Prior, arquiteto, influencer e empresário. Tamo junto. And keep it going every day till the night. When you first see the sun until the stars show